Olá pessoal, boa noite. Estão todos presentes, chegando ainda. Vamos ter uma live, uma conversa hoje muito interessante sobre um dos temas de astrologia pelo qual eu sou bastante apaixonada. Tem alguns temas astrológicos pelos quais eu sou bastante apaixonada. Os nodos lunares são um deles. E as pessoas em geral são bastante curiosas, bastante interessadas por esse assunto, né? Bastante instigadas pelos nodos. Afinal de contas, o que são os nodos lunares? Primeiro é um ponto lunar, é um ponto de lua, que eu sou uma apaixonada pela lua. Todo mundo que me conhece no meio astrológico sabe que eu tenho essa ligação, esse interesse forte pela lua. Então, os nodos são um dos pontos lunares. Eu vou começar localizando, né? Explicando como é que se forma os nodos lunares. Os nodos são nodos, né? Nó, laço, encontro, conexão, intersecção. E do ponto de vista astronômico, como é que se dá, né? Como é que se calcula o nódo lunar? É o ponto de intersecção onde a Lua atravessa a eclíptica, que é o caminho aparente do Sol. Nessa junção, nessa ligação, Lua com o Sol, é que se monta, né? Que se calcula, que se instala os nodos lunares. O ponto ascendente, na direção norte, nós temos o nó do norte. E o ponto que desce, né, nesse cruzamento da Lua, na eclíptica, no caminho aparente do Sol, o ponto para baixo é composto pelo nó do sul. O nó do norte e o nó do sul, eles estão rigorosamente no mesmo grau, em signos opostos, como se fosse uma corda, né, esticada, né, um eixo esticado, com uma seta apontando para cima, o nó do norte, e uma seta apontando para baixo, o nó do sul. Ok? Os nodos lunares, eles atuam, interferem em três grandes áreas, três grandes efeitos na vida da gente. O primeiro sobre a saúde, principalmente, os nodos vão atuar na saúde, principalmente em relação a disfunções ou predisposições ou males ou danos de saúde de natureza hereditária. Tem a ver com a nossa ancestralidade. Meu pai tinha problema cardíaco, meu avô tinha problemas de bexiga, minha mãe tinha predisposição, problemas de diabetes, a mãe dela também, minha avó também. Então, isso estaria marcado pela posição dos nodos lunares por signo e por aspectação de planetas. Quais são as predisposições, de novo, de natureza hereditária, que você poderia desenvolver alguma disfunção, algum mal de saúde, ok? Então, esse é um ponto importante. Eu estou dando, né, um curso super extenso, super aprofundado do mapa da saúde, onde a gente coloca os nodos lunares junto com o Quiron, como se fossem assim, as vedetes da área do estudo de saúde. Então, esse é um dos pontos onde vale a pena se observar, se estudar onde estão os nodos no mapa da gente, para a gente ver que parte do corpo, que órgãos são suscetíveis à disfunção de saúde, de novo, de natureza hereditária e não tanto adquirida, ok? O segundo grande ponto de manifestação dos nodos na vida da gente tem a ver com a área de relacionamento. Por que relacionamento? Primeiro, por que saúde envolvendo essa origem, né, hereditária, essa predisposição hereditária? Porque justamente, em última instância, os nodos lunares têm a ver com uma intersecção entre Sol e Lua. Sol masculino, Lua feminino, princípio masculino, princípio feminino, Sol
pai, herança paterna, lua, mãe, herança materna. Intersectados, não é intersecção. Então, os relacionamentos têm a ver com isso. É o encontro, né, o nó do laço, o enlaçamento do masculino do feminino, do côncavo e do convexo, dos pares, vamos dizer, arquetípicos, ok? Então, tem tudo a ver com a área de relacionamento. Eu gosto de falar que para que um relacionamento... Existem vários formatos de relacionamento. Não existe um só, não existe uma única forma de ser feliz nos relacionamentos. Mas podemos dizer, para que um relacionamento entre na nossa vida e realmente passe a fazer parte da nossa direção de vida, do nosso caminho de vida, se junte a nós num percurso de vida, os nodos lunares têm que estar ativados ou envolvidos. Senão, podemos ter encontros fabulosos, excitantes, estimulantes, atraentes, edificantes, e necessariamente essas figuras com que a gente tem toda essa gama de sentimentos e de desejos, etc., não entram, não perpetuam, não fazem conosco um caminho de vida. Aí é como a gente explica os famosos desencontros, que existem tantos na vida das pessoas, né? Desencontros. São pessoas, às vezes, com quem a gente tem muitas afinidades, muitas coisas em comum, muita vontade de estar junto, mas alguma coisa não permite, não cria o fluxo para que aquele relacionamento siga em frente. Isso tem a ver com a participação dos nodos, ok? E às vezes até outras pessoas com quem necessariamente a gente nem tenha tantas afinidades assim, ou tantos desejos, ou tantas intenções, ou tantos sonhos, elas entram na vida da gente com muito mais naturalidade, com muito mais benefícios, com muito mais facilidade, elas perpetuam, elas têm um direcionamento, a gente segue junto com elas. De novo, isso tem a ver com a participação dos nodos lunares, ok? Vou dar alguns exemplos assim. Ou ainda tem um outro assunto, uma outra possibilidade interessante. Pessoas que entram na vida da gente, fazem parte da vida da gente, temos conexão, temos afinidade, temos desejo, temos interesses comuns, mas chega num certo ponto da vida, num certo ponto do relacionamento, existe uma encruzilhada, uma bifurcação, onde nós podemos nos separar, nos desvincular dessas pessoas, porque as estradas a partir daquele ponto podem não continuar juntas, podem não continuar unidas, né? Pode ter um cruzamento onde os projetos de vida se separam. Isso é muito comum acontecer quando nós estamos passando por trânsitos, ou eu vejo isso acontecer nos meus atendimentos, quando estamos passando por trânsitos desafiadores ou progressões desafiadores, ou até quando estamos vivendo quadraturas entre os nodos, né? Porque os nodos também, eles formam ciclos dentro deles, né? Então, quando a gente está passando por um ciclo de uma quadratura dos nodos sobre os nossos nodos natais, pode acontecer situações de que a gente está num relacionamento, a gente gosta da pessoa, a pessoa gosta da gente, a gente tem afeto pela pessoa, a pessoa tem afeto por nós, não é uma questão de afetividade, mas os sonhos, os projetos de vida não estão na mesma direção. Um exemplo simples, uma pessoa que se relaciona com a outra dentro de um relacionamento já caminhando e um quer ter filhos e o outro já tem filhos, por exemplo, ou um quer ter mais um filho e o outro está super satisfeito com aquele filho único, é suficiente. Ou aparece uma proposta muito interessante para um dos envolvidos, para um dos parceiros, para migrar para o exterior, para viver em outra região, em outra cidade, e o outro tem uma profissão
ou é médico, ou é alguma coisa assim, tem uma profissão que só faz sentido naquele lugar de origem, num lugar onde no qual ela se formou, e ela teria que desistir daquela profissão ou daquele projeto de vida por conta do relacionamento, ou desistir do relacionamento por conta de um projeto de vida. Isso são encruzilhadas que surgem em ciclos desarmônicos sobre os nodos lunares. Outro tipo de desencontro, por exemplo, de novo, é quando a gente encontra uma pessoa, está vivendo uma história interessante, uma história plena, uma história rica, mas a gente olha para frente e não consegue projetar aquele relacionamento. Aquilo, a gente olha para 4, 5, 6 anos para frente e não se vê muito além, muito adiante dentro daquele relacionamento. Isso pode acontecer, por exemplo, com pessoas que têm diferença de idade muito significativas, que o relacionamento naquele momento é muito rico, mas se eu olhar 5, 6 anos para frente, eu não sei se aquela história tem uma repercussão, tem um caminho, tem um entrelaçamento que vai funcionar na minha vida ou na vida do outro, ok? Então, isso aí. Então, como eu estava dizendo, um relacionamento, para que ele tenha esse pertencimento, né, surge na vida da gente, e a gente tem um caminho, aquela relação, ela tem escopo, né, ela tem condições de permitir, ela tem uma autorização para perpetuar na vida da gente, ou para, de novo, unir caminhos, não só unir corações, ou unir corpos, mas unir caminhos. Os nodos têm que estar ativados. Então, eu vou dar algumas situações onde isso pode estar marcado. Primeiro, no mapa natal de uma pessoa. Vamos dizer que a pessoa tenha um Mercúrio quadrado nodos, uma quadratura, um mapa natal, um aspecto tenso de Mercúrio com os nodos. Ok, o relacionamento chega na vida da pessoa, mas existe uma questão, por exemplo, de falta de afinidade mental, ou de interesses comuns, ou de estímulos intelectuais. Temos afeto, temos carinho, temos desejo, temos atração, mas a pessoa no mapa natal, ela tem um Mercúrio quadrado nodos. Então, para ela, a dificuldade dessa pessoa é o seguinte: para ela é indispensável que se tenha um entendimento intelectual, uma estimulação intelectual, uma linguagem comum, que pensem com a mesma cabeça, que se entendam. E esse relacionamento pode, por exemplo, não ter isso. Aí o relacionamento não tem união para se juntar, para se perseguir um caminho comum. Ou, de outra maneira, a pessoa tem um Saturno, por exemplo, no mapa natal, quadrado aos nodos no mapa natal. Ok? Aí, estou dando exemplos de situações que o relacionamento não engrena em termos de uma direção de vida, de caminhos juntos. Estou dando esses exemplos. Chega a pessoa na vida da pessoa legal, pessoa interessante, pessoa com quem você gosta, você gostaria de ter uma vida em comum, né? Uma vida em conjunto, traçar projetos conjuntos. Mas, por exemplo, um dos parceiros é extremamente comprometido com obrigações, com a família anterior, com os pais, com a empresa da família que ele carrega nas costas, ou ela carrega nas costas. Então, aquele excesso de comprometimento daquela pessoa, de um parceiro, de carga, de encargos, ou até uma diferença de idade grande, põe em xeque, dificulta para que aquele relacionamento tenha uma direção de vida, um projeto de vida em comum. Então, o próprio mapa natal da pessoa já vai indicar quais são os possíveis obstáculos ou dificuldades, ou, ao contrário,
aspectos favoráveis, que uma vez que aquele planeta ou aquele aspecto esteja presente favoravelmente naquele relacionamento, tem garantia de continuidade, de caminho, de direção de vida, de norte, etc. Ok? Muito bem. Vamos dar um outro exemplo. Sinastria. Então, eu tenho lá um mapa de uma pessoa e tenho lá o meu mapa. Tem um aspecto lá do mapa da pessoa que favorece um caminho de vida, uma união, um projeto de vida comum, ou não. Então, vamos dizer que, sei lá, vamos pegar, de novo, um sol de uma pessoa, tá? Faz uma conjunção com o meu nó do norte. Isso é, do ponto de vista de sinastria, considerado um prêmio, um benefício, um grande favorecimento. Então, o sol dessa pessoa em conjunção ao meu nó do norte. Então, esta pessoa, ela está no meu caminho de vida, ela faz parte do meu caminho de vida. Ela é a pessoa com quem juntos podemos seguir a natureza, a personalidade, o modo de ser dessa pessoa ajuda, favorece para que a gente tenha um projeto de vida comum. Agora vamos dar um exemplo contrário. A pessoa tem um sol dela quadrado aos nodos da outra pessoa. Ela tem um estilo de vida, um modo de vida, ou propósito de vida, ou ela tem uma natureza, uma personalidade que daquele jeito como ela é, não vai juntar, não vai favorecer, não vai unir para que a gente tenha um projeto de vida. Ela tinha que ser outra pessoa, com outra natureza, e ninguém está disposto a abrir mão de quem se é, e nem ninguém fica feliz se abrindo mão de quem se é. Ok? Então, isso é só para mostrar como é que funciona essa parte de relacionamento, uma pitada aqui de relacionamento com os nodos, o que está presente, o que precisa estar presente e ativado, seja por trânsito, seja por sinastria e seja pelo mapa natal, para que o relacionamento realmente caminhe nessa direção de um projeto, caminho de uma forma que se possa projetar para frente aquele relacionamento, ok? Vamos entrar agora num outro assunto, num outro tópico, que seriam os nodos lunares como direção e caminho de vida. Muito bem. O signo onde se encontra o nó do norte. Vou fazer a diferença entre o nó do norte e o nó do sul. Okay? O signo onde se encontra o nó do norte, um planeta colocado em conjunção ao nó do norte, junto com o nó do norte. A casa onde se encontra o nó do norte indicam as qualidades, signo, a função, planeta, e a área da vida, casa, que se eu praticar essa qualidade, essa função e essa área da vida, a área, porque a casa está ligada à área da vida, eu chego lá, no norte, na direção, eu potencializo as condições de eu realizar esse caminho, essa direção de vida. Tá? Vou dar exemplos. Uma pessoa que tenha Áries no nó do norte, tá? É quando ela tem um comportamento, adota uma atitude direta, franca, espontânea, sincera, sem rodeios, solucionando as questões, respondendo às questões à medida que as questões chegam, sem enrolar, sem postergar, sem vacilar, ela já sinalizou, ela já vibrou nessa direção do nó do norte. Vamos imaginar, a pessoa tem o nó do norte na casa 6. Quando ela engrena as coisas na vida dela, ela faz as coisas sequencialmente, quando ela está mais dentro de uma vida
normal, dentro do normal dela, do cotidiano dela, das coisas que ela faz com frequência. Quando ela volta para a normalidade, ela cintila, ela vibra nessa direção do nó do norte. Vamos imaginar que a pessoa tenha Vênus em conjunção ao nó do norte, para dar um exemplo de um planeta. Quando ela amacia, quando ela adoça, quando ela toca as coisas de uma maneira afetiva, amorosa, prazerosa, harmoniosa, evitando encrenca, conflito, barraco, desarmonia, desprazer, quando ela toca a vida com um certo requinte, com uma certa elegância, com um certo afeiçoamento, fazendo o que gosta, por exemplo, esse caminho já cintila, já vibra, já abre, ok? O nó do sul, então, o nó do norte é sempre uma indicação de um caminho de abertura. Abertura, tá? De elevação, de mudança de nível, de mudança de padrão. E, mais ainda, no nó do norte, quando a gente está nessa vibração, nessa experiência do nó do norte, a gente convida elementos, circunstâncias, situações, pessoas, relacionamentos, eventos de uma natureza muito diferente, muito além daquilo que normalmente a gente vive, do de sempre, vamos dizer assim, do prato diário, né? do que a gente sempre faz, realiza, consome, daquilo que sempre nos acontece. Essa vibração do nó do norte nos coloca numa posição, numa paisagem, num cenário que a gente tem a possibilidade de realizar, de vivenciar situações que a gente convida eventos, de novo, que a gente mesmo fala, gente, isso não me acontece sempre. Isso foi muito especial. Isso é fora do meu cotidiano. Isso é além do que eu esperava. Isso é novo. Isso está acontecendo com uma outra cara. Ok? O nó do sul. O nó do sul, ele representa uma energia mais densa. É uma energia mais material, mais condensada, mais terrena, menos sutil, menos elevada. O nó do sul é ruim de maneira nenhuma. Ele é pelo contrário, ele representa qualidades, vivências, experiências, áreas da vida que a gente faz com muita facilidade, que a gente faz com uma sobra energética. A gente faz aquilo, a gente tira aquilo de letra, a gente faz automaticamente. E é muito confortável a energia do Nó do Sul. A gente conhece, quando a gente pega o carro, sabe, assim, você vai para um consultório do seu médico, você vai para o seu trabalho e você nem pensa. Você faz aquele mesmo, você nem bota GPS, nem coisa nenhuma. Você faz aquele caminho de sempre e nem pensa que está fazendo. De novo, é no automático. Tem uma facilidade, tem uma inércia. É quando as coisas funcionam na vida por inércia. Eu já vou fazendo, olha, eu já vou cozinhar um macarrão assim assado, já boto no forno, já misturo com tomate, molho de tomate. Eu nem penso que eu posso fazer o tempero, que eu posso fazer outro molho, que eu posso fazer outra massa. É o de sempre. Ok. Só que tem dois efeitos esse. O primeiro é que nada de novo acontece. Nós reproduzimos, replicamos, nos copiamos, nos repetimos e as coisas se passam como de sempre. Nada de novo no fronte. Não há nada que possa ser acrescentado àquilo. Isso é uma energia do Nó do Sul. Segundo, a gente usa aqueles mesmos ingredientes, aqueles mesmos comportamentos, aquela mesma atitude, ou a gente atua a gente corre para aquela mesma área,
E chega um ponto, a energia do Norte Sul ela não se renova, então ela não se recicla. Então chega um ponto que é mais do mesmo e tem uma saturação, um esgotamento. É como se a gente plantasse na terra, né? Na mesma terra, o mesma semente e ela desce, ela reproduz. Chega um ponto que aquilo não fertiliza mais. Saturou, não rende mais, não é mais produtivo para a vida da gente, como foi nas situações anteriores que a gente usou e abusou daquele comportamento. Eu vou dar pequenos exemplos só para a gente ter uma ideia como isso funciona. Um exemplo de um nó do sul no signo de Touro. Eu sempre faço um comportamento e prefiro e recorro a uma atitude mais confortável, mais segura, sem riscos, mais acomodar. Eu vou sempre mais para o lado da acomodação, daquilo que não me custa muito, que não me desafia. Isso funciona perfeitamente bem, até que num ponto em Touro para de funcionar. Terra árida, esgotou o recurso, o repertório, a ferramenta, ok? Outro exemplo, Nó do Sul na casa 8. Nó do Sul na casa 8 é o seguinte, eu estou sempre recomeçando, eu estou sempre zerando as situações na minha vida. Nó do Sul na casa 8. Tudo que eu faço, eu fiz, eu passei, eu não aproveito, eu não acumulo, eu não agrego, eu estou sempre começando de novo, zerando de onde eu estou, do ponto que eu estou, né? Me lembra um pouco isso o Brasil, né? O Brasil tem um sol na casa 8, a gente está sempre de uma certa maneira recomeçando, parece que os trunfos que a gente realizou em algumas décadas, eles não se somam, né? Porque isso é uma coisa da casa 8, né? Tem uma crise que faz a gente, de uma certa maneira, ser desafiado a se restabelecer, a se restaurar. Então, a turma de Nó do Sul, na casa 8, tem essa coisa de estar sempre, de uma certa maneira, nos altos e baixos, se refazendo, se restabelecendo e não se acumulando ou se estabilizando. Acumulando os feitos, né? Os ganhos, as conquistas, aproveitando. Ok? E podemos pensar para dar um exemplo de uma casa, de uma atuação do Nó do Sul, numa casa, a gente pode pensar no Nó do Sul na casa 8 eu já dei, o Nó do Sul em Touro eu já dei, eu vou dar um exemplo de um planeta, o Nó do Sul conjunto a Urano. A pessoa está sempre cortando, sempre partindo para uma outra, sempre criando uma nova alternativa. Ela não conserta, ela não ajeita, ela não elabora, ela não volta para aquilo que ela já viveu e já fez. Corta, parte para outro, corta e parte para outro, ou para outra situação. Isso é uma energia de corte, que a pessoa, porque ela com facilidade, ela cria outros filhotes, como Urano no mito grego faz. Novos filhos, novas crias, novas alternativas, porque abunda a criatividade para ela, ok? Isso são exemplos de como funciona um Nó do Sul numa casa, num signo ou associado a um planeta, ok? No curso de nodos que eu vou apresentar para vocês aqui no final da nossa conversa, a gente descreve, a gente interpreta cada aspecto por aspecto, de planeta, cada planeta aos nodos, cada casa, cada nó do sul, nó do norte, numa casa, num signo, está bem explorado, bem definido, mas eu queria dar essa ideia geral para vocês. E queria concluir falando, eu gosto muito dessa interpretação, dessa visão dos nodos. Como eu falei, eu sou bastante apaixonada por esse tema. Toda vez que nós tivermos na vida
em qualquer situação de vida, pode ser pessoal, afetiva, profissional, existencial, familiar, numa encruzilhada. Perdemos ou numa encruzilhada de caminhos, ou me perdi. Não sei mais para onde eu estava indo. Mira onde está o nó do norte no seu mapa natal. Por signo, por casa, por aspectos de planetas. Segue esse pontilhado. É ali que está o seu caminho, tá? Segundo ponto, quando a gente patina e não sai do lugar, nós estamos presos na energia do nó do sul, ok? Ou quando a gente faz um movimento de vida grande, a gente acessa esse outro lugar novo, não experimentado, fresco, arejado, cheio de potencialidade, onde a vida nos coloca numa outra condição, nos oferece uma outra condição e a gente volta para trás, volta lá para onde, para o de sempre, e a situação foi lá e voltou, caiu no mesmo lugar, com as mesmas artimanhas, estamos também enredados na energia do nó do sul, ok? E quando a gente enxerga a estrada, enxerga o caminho, tô vendo para onde que eu tenho que ir, estou entendendo, mas não consigo chegar lá e vejo essa estrada passando aqui do meu lado e não consigo entrar nela, é porque temos ativados no nosso mapa natal planetas que estão constrangendo, segurando, desviando, cortando a gente desse caminho. Temos que entender esse planeta, a função desse planeta, para, vamos dizer, fazer as pazes com ele, para que esse caminho seja liberado, né? Tenha fluxo suficiente para seguir. O nó do norte é sempre uma energia de maré alta. Então, ele sempre coloca a gente num ponto, né? Nos leva para um ponto de subida, né? de ascensão, de maré alta. A palavra é exatamente essa, e não de esvaziamento, né, ou de míngua, ou de queda, ou de redução, ou de repetição, principalmente. Okay? Então, para fechar, eu quero fazer uma associação que eu gosto muito de fazer em relação aos nodos, que é o do conto, né, do conto de fadas da Cinderela e da Gata Borralheira. Eu acho que esse mito, essa narrativa, primeiro, ela é linda, né? Ela habita o imaginário de todos nós, principalmente das mulheres, né? Do imaginário feminino, mas eu acho que existencialmente é uma excelente alusão aos nodos, no sentido de que temos lá a borralheira, né? No borralho, né? Onde ela está ali diariamente nas tarefas, cumprindo as tarefas de uma forma repetitiva, né? Ela vai, atende a madrasta, as irmãs, cuida da casa, do borralho, né? da cozinha e ela é liberada desse lugar, né? Pela fada que cria as condições ela é visitada pela fada que libera ela dessa condição e ela é acessada, ela é conduzida, ela é autorizada, ela é ajudada a ir ao baile. E quando ela chega no baile, toda de traje, né, adequado, né, o sapatinho, a roupa, a carruagem, o cocheiro, e inclusive é vista pelo príncipe, enxergada pelo príncipe, né? Ela está naquele momento de glória, né? Aquele momento de princesa, vamos chamar assim, aquele momento especial. Ela não estranha, ela não fica assim, puxa, o que eu estou fazendo aqui nesse baile? Meu Deus, não sei como fazer, não conheço ninguém. Não, ela está completamente ajustada, adequada, ela reconhece esse lugar, esse baile, esse príncipe, esse traje, essa Cinderela.
É isso exatamente que acontece com os nodos norte. A gente é acessado a esse lugar novo, arejado, elevado, na medida que é uma maré alta, né? E a gente não estranha, a gente identifica, a gente fala assim, até diria, falei, gente, isso aqui é para mim, isso é meu, isso é um lugar que me pertence, eu me vejo aqui, eu não me estranho aqui. É novo e, no entanto, é onde eu era suposta estar, onde eu era, it's meant to be, como se diz isso em inglês, é lá que eu devia estar. Eu identifico aqui. Eu achei esse lugar que estava potencialmente prometido ou previsto para mim. A gente fecha aqui a nossa conversa dos nodos e eu vou ler para vocês umas perguntas que eu recebi. A gente recebeu muitas perguntas e eu selecionei aqui algumas que eu acho que vai dar uma ajudada, porque elas são genéricas, elas servem assim, para todo mundo, independente onde a gente tem no mapa natal os nodos, tá? Então, a pessoa pergunta assim, como eu sei que estou no meu caminho? Interessante, né? Na minha direção. Quer dizer, qual é o sinal que a vida me dá? Eu sei que eu estou no meu caminho porque eu tenho essa experiência de subida, de maré alta. Eu sei que eu estou no meu caminho porque eu estou acima, numa posição mais elevada, mais favorável, mais alta, mais generosa, podemos falar assim, em relação ao meu habitual, ao meu de sempre. Tem um descolamento, uma diferença de nível, de padrão, né? de recebimento. Primeiro, segundo lugar, por que eu sei que estou no meu caminho? Porque eu passo a receber. A energia do Nó do Norte é uma energia que a gente recebe energia. A energia do Nó do Sul é uma energia que a gente doa. As qualidades que a gente tem no Nó do Sul, signos ou planetas ou a área da vida onde a gente tem no Nó do Sul, a gente doa aquela energia. No Nó do Norte, a gente recebe. Então, eu sei que eu estou no meu caminho porque eu estou recebendo da vida, das pessoas, das circunstâncias, das possibilidades. Quer ver um desafio interessante? Como é que eu sei que essa situação que eu estou vivendo, ou que eu fui chamada, esse chamado que eu recebi, faz parte do meu caminho, é o meu caminho? Porque começam a surgir uma série de obstáculos, uma série de dificuldades, uma série de circunstâncias e de pessoas para fazer com que você volte ao Nó do Sul, porque o Nó do Sul está carregado de... O Nó do Sul é muito carregado no sentido como a gente repetiu ele, fez ele, muitas vezes ele tem uma grande inércia, ele tem muito chamado. Ele foi traçado e desenhado muitas vezes, então ele te chama de volta. Então, uma das sinalizações de que eu estou lá, eu estou indo para o baile, o príncipe vai me enxergar, é porque um monte de situações, ou circunstâncias, ou pessoas tentam te chamar de volta, te atrasar o baile para o borralho. Aliás, acontece isso na narrativa da Gata Borralheira. Quando ela está se arrumando para o baile, as irmãs começam a pedir para ela, faz isso, olha aqui, você não acabou aquilo, eu tenho que passar essa roupa, tem que me servir aqui, atrasando o baile dela. Isso também é um sinal de que a gente está na direção certa. E não é para ceder, é ir para o baile, ir para o Nó do Norte. Tá? A segunda pergunta é, ele vem automaticamente, esse caminho, esse Nó do Norte, essa direção de vida, ela se dá espontaneamente? Não. O que se dá automaticamente é o Nó do Sul. Está pronto, está à mão, está fácil, tá? É a primeira coisa que me ocorre, né? Está disponível, né? Eu conheço.
esse caminho, ele é buscado, ele é mirado, ele é consciente, a gente pode chamar, né? Ele é fruto de uma atenção, de um olhar atento e não espontâneo, automático, instantâneo, ok? E, de novo, a gente muito facilmente faz esse caminho, chega lá no nó do norte, faz ele, como eu disse, um caminho consciente, um caminho atento, um caminho que eu abri a energia para aquilo, eu disponibilizei energia para aquilo, e ele é meio fugaz. Vira e mexe, a gente pega e perde ele de vista. Tem que, de novo, refazer essa estrada, ok? Tem outra pergunta que me fizeram, é se os nodos têm a ver com a noção, com o conceito de karma. Sim, muitos astrólogos kármicos utilizam bastante a interpretação dos nodos, né, como indicadores de, vamos dizer, de posições, né, de posturas kármicas. A gente poderia, assim, muito rapidamente, mencionar como o nó do sul está associado ao passado, ao que você já traz pronto, a sua ancestralidade, aquilo que você repete, que você parece que você conhece aquilo já de outras encarnações, ou de outras influências, ou de hereditariedades, ou de históricos familiares. E o nó do norte estaria realmente mais associado a esse caminho novo, mais desconectado dessas heranças, vamos chamar assim, e poderia estar ligado, associado ao conceito de Dharma, né? Aquilo que você veio para cumprir. Eu queria, então, apresentar para vocês tem mais uma pergunta sobre relacionamento que chegou aqui para mim agora. A pessoa pergunta se tem como saber, pelos trânsitos, pelas progressões sobre os nodos, trânsitos e progressões sobre os nodos, que a pessoa esteja passando num determinado momento, se tem como saber que tipo de relacionamento ou que tipo de pessoa estaria para chegar. Sim, definitivamente. A gente, através de trânsito sobre os nodos, de progressão sobre os nodos, a gente pode delinear o tipo de relacionamento e o tipo de pessoa que está para chegar. Exemplo, um Plutão, Plutão por trânsito, trígono aos nodos. Possivelmente é um reencontro, é uma pessoa do seu passado, ou lá de trás, de muito antigamente, que está se representando. Um trânsito de Júpiter passando pelos nodos, um trânsito de Júpiter harmônico passando pelos nodos, possivelmente é indicação de relacionamentos com pessoas que têm algum nível de prosperidade ou de potencial de crescer e desenvolver, ou está crescendo na vida, na própria vida, ou que tem algum tipo de bagagem intelectual, sabedoria, estudos mais elevados do que a média das pessoas que a gente costuma conhecer, ok? Urano, quadrado os nodos, indicação de pessoas que estão chegando na sua vida, vindo de rompimentos, rupturas de vida, de relacionamentos, estão numa fase de corte, estão chegando para você nesse momento, com essa característica, ok? Enfim, todos esses temas estão estudados, são dados, explorados minuciosamente no nosso curso dos nodos, e eu queria lembrar vocês que quem se inscrever aqui na live, durante a live ou durante 48 horas, nós estamos oferecendo uma promoção, um brinde aqui de 10% para vocês. E o curso, ele tem 2 módulos, eles são 17 aulas, é um curso bem extensivo, eu ousaria dizer que é um curso quase que definitivo sobre os nodos. Ele tem dois módulos em 17 aulas. No primeiro módulo, a gente estuda os conceitos, o que os nodos significam, que áreas da vida eles atuam, os nodos nos 12 signos e nas 12 casas. E no segundo módulo a gente estuda a sinastria, né?
Sinastria não. A gente estuda os aspectos entre os nodos, todos os aspectos dos planetas aos nodos, inclusive valendo para interpretar a sinastria também, porque na realidade são aspectos que se formam, e os trânsitos acontecendo sobre os nodos.